Devocionais de fé, esperança e amor. Graça e paz, queridos irmãos, é muito bom poder falar com os irmãos através das nossas devocionais. Queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 6. Nós vamos meditar em alguns versos do capítulo 6, do capítulo 8, focando nesse homem cheio do Espírito e de sabedoria que era Filipe. Então acompanhe a leitura, por favor. Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram a mão. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos algo muito importante. Muitas vezes nós nos limitamos a lugares, a situações, a momentos e falar assim, não, eu espero que Deus me use, eu quero ser instrumento na mão do Senhor, mas quando eu puder, aí Deus vai fazer a obra na minha vida. Nós até falamos às vezes algumas coisas desse tipo, né? Só que quando nós vemos esse momento em especial, juntamente com o capítulo 7, capítulo 8 de Atos, nós vamos ver uma outra dinâmica. E eu queria que você focasse juntamente comigo nesse homem Filipe, homem cheio de fé e de sabedoria. A igreja aqui no capítulo 6 está passando por um problema na distribuição diária aqui, e os helenistas estão estão realmente tendo um problema, estão murmurando, na verdade, contra os hebreus, porque as suas viúvas não estão sendo atendidas da mesma forma. Essa coisa precisava ser resolvida, e os apóstolos estavam ocupados em ministrar a palavra, em cuidar da igreja. Então, como é que isso vai se resolver? Os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: olha, não é razoável que a gente abandone a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, é um serviço tão importante quanto, mas nós precisamos nos consagrar à oração e à pregação da palavra. Esse é o nosso papel, daqueles que ministram ao Senhor, orar, e a preocupação é a oração e a ministração da palavra. Mas, para esse serviço da distribuição diária, escolham 7 homens que são cheios do Espírito de sabedoria. Nisso eles escolhem aqui a Filipe, entre os 7. O interessante, queridos, que servir às mesas aqui é a nossa ideia da diaconia, né? A nossa ideia de atender socialmente a igreja, também até administrativamente, entendendo dessa forma. Mas olha só que interessante, isso pareceu bem à igreja. Notou que no versículo 7, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, aquela questão, aquele problema da distribuição diária, atender a mesa dos helenistas, dos hebreus, aqui estava acontecendo, as viúvas estavam sendo atendidas agora. Então vamos usar essa nomenclatura. O diácono Filipe estava servindo ao Senhor aqui na igreja de Jerusalém. No capítulo 7, nós temos uma pregação maravilhosa do nosso irmão Estevão, que também era um dos 7 que foram escolhidos pela igreja. Ele acaba morrendo, após a sua pregação, apedrejado, porque ele falou a verdade, confrontou aquelas pessoas. Saulo consentia na morte. Saulo, que teria o seu nome mudado depois para Paulo, o escritor das 13 cartas, diz o capítulo 8, versículo 1, que ele consentia na morte de Estevão.
A partir daqui começa uma perseguição à igreja, né? Ali a diáspora nós chamamos assim. Então, queridos, olha que interessante. Havia uma ordem de Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8, uma resposta ao questionamento dos apóstolos ali, dos seus discípulos, se era um momento em que Jesus iria restaurar o reino, né? Jesus responde a eles que não compete a eles saber os tempos e as épocas, mas isso está reservado a Deus. Mas, no versículo 8, Jesus diz a eles: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e os confins da terra. Ou seja, isso precisaria acontecer. Então, aqui na dispersão, a igreja se espalha. E olha que interessante, queridos. Entre mentes, versículo 4 do capítulo 8, os que foram dispersos iam pregando por toda parte a palavra do Senhor. Então as pessoas saíram dali pregando a palavra do Senhor. Mas no versículo 5 nos dá uma informação muito importante. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Então vamos usar a nomenclatura ali daquele que serve à mesa, do diácono. Aí o diácono Filipe estava servindo em Jerusalém. A dispersão da igreja, ali no capítulo 8 aqui. Filipe agora vai pregar em Samaria. Então nós temos aqui o missionário Filipe, pregando em Samaria. E ele pregava, as pessoas atendiam unânimes, as multidões em Samaria. Nesse episódio do capítulo 8, logo na sequência, tem Simão, o mágico, que se interessa pela pregação de Filipe. Logo no desenrolar do texto, nós vamos ver que a intenção dele não era correta. Mas com a conversão daqueles samaritanos, né? Lembre-se da ordem de Mateus de Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. É como se Filipe tivesse aberto ali a porta do Evangelho a Samaria. Pedro e João vai ver o que está acontecendo em Samaria. Se você prestar atenção do versículo 14 ao versículo 25 de Atos 8, Filipe não aparece. Mas Filipe estava pregando às multidões. Mas Pedro e João foi lá ver o que estava acontecendo. Os samaritanos estão se convertendo. Deus está usando o instrumento dele chamado Filipe para pregar em Samaria. E depois os apóstolos, versículo 25, evangelizavam as aldeias dos samaritanos. O evangelho já está chegando em Samaria. Mas, queridos, aquele homem pregando às multidões, o anjo do Senhor falou para Filipe: olha, Filipe, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce a Jerusalém e a Gaza, versículo 26 de Atos 8, que se acha no deserto. Ele se levantou e foi. Filipe, agora você vai para o deserto. Uma outra tradução também para o lado sul também pode ser algo temporal, como ao meio-dia. Ou seja, o anjo do Senhor chama Filipe ao meio-dia a pregar no deserto. Pregar no deserto, ele está saindo das multidões. O que ia acontecer ali? Ali existia um etíope, eunuco, que era alto oficial de Candace, que era um título da rainha dos etíopes ali, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele viera adorar em Jerusalém. Ou seja, aquele eunuco viera adorar em Jerusalém. Aquele eunuco, ele tinha contato de alguma forma com o judaísmo. O interessante é que os samaritanos só criam nos escritos de Moisés. E Filipe foi pregar para esses dois, vamos chamar assim, dois povos, né? Para esses dois grupos de pessoas que queriam conhecer quem era Deus. E agora o evangelho está chegando aqui. O eunuco, queridos, não estava entendendo o que ele estava lendo no profeta Isaías. Mas Deus usa como instrumento dele mesmo, Filipe. Ele prega o evangelho para aquele homem crê no Senhor Jesus, quer ser batizado. Filipe pergunta para ele pergunta para Filipe: quem pede eu ser batizado? Filipe diz: você crê? Eu creio, então você é batizado. Versículo 39 de Atos 8 nos dá uma outra informação. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Então, saíram lá, eunuco e Filipe da água, e
o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Ou seja, agora esse homem convertido está com muita alegria, cheio de júbilo, quer servir ao Senhor, né? Então ele segue o teu caminho. Filipe é arrebatado dali pelo Espírito do Senhor. E para onde que vai Filipe? Versículo 40. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, cerca de 32 quilômetros dali, da região de Gaza, onde ele estava. E passando além daquela região de Azoto, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Queridos, então vamos lá. O diácono Filipe, servindo na igreja de Jerusalém. O missionário Filipe, servindo em Samaria. E agora indo para o deserto de Gaza para pregar para um homem. Sai de pregar as multidões em Samaria para pregar para um homem. A partir do momento que aquele homem é convertido, né, ele é batizado, Filipe é retirado dali, vai para a região de Azoto, evangelizar aquela cidade até chegar em Cesareia. Mas mais um texto que eu queria que a gente lesse, no Atos capítulo 21, versículo 8, Paulo e Lucas, na sua terceira viagem missionária, passam na casa de um homem. Atos capítulo 21, versículo 8. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Agora Filipe hospeda Paulo e Lucas. Provavelmente esse é um momento onde Filipe conta para Lucas esse acontecimento aqui de Atos 8, né, com o eunuco. E olha que interessante, queridos, como ele é nomeado aqui, como evangelista. Agora, vamos pensar na dinâmica na vida do nosso irmão Filipe. Queridos, vamos usar a nomenclatura de Atos 6 como Filipe o diácono, de Atos 8 como Filipe o missionário, e como Atos 21, Filipe o evangelista. Queridos, sabe qual a denominação que me chama mais na pessoa de Filipe? Um homem cheio do Espírito e de sabedoria. Queridos, às vezes nós, como eu disse no início, nós nos limitamos a pensar nos tempos e nas épocas, nós não podemos fazer determinadas coisas. Queridos, Deus está no controle de todos os tempos, de todas as épocas, né? Deus é de eternidade a eternidade. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do que nós estamos passando. Então eu queria que você e eu pensássemos nisso. Nós queremos ser instrumentos do Senhor, usados da maneira como Deus quer, analisando a vida de Filipe como diácono, como missionário, como evangelista. Ou seja, o que isso nos ensina, queridos? Podemos ser instrumentos do Senhor aonde Deus nos colocar. Deus te colocou aonde hoje? Como um pai? Como uma mãe? Como esposo? Como esposa? Como filho? Como filha? Como um trabalhador? Como um empresário? Deus te colocou em algum lugar como um estudante? Como um professor? Queridos, Deus pode te usar, você pode ser instrumento do Senhor. Mas, como eu disse a você, uma característica da vida de Filipe é que ele era cheio do Espírito e de sabedoria. Peçamos a Deus sabedoria, que Ele nada impropera, Tiago diz isso no capítulo 1, ou seja, não há impedimento, Deus nos dá sabedoria. Então, que nós sejamos cheios do Espírito. Efésios diz que enchei-vos do Espírito, o Espírito nos enche. Nós somos enchidos pelo Espírito Santo. Ou seja, queridos, que eu e você sejamos instrumentos do Senhor, que façamos uma reflexão. Os tempos, as épocas estão nos limitando? Não, queridos, não é uma quarentena, não é um vírus que vai impedir de nós sermos instrumentos do Senhor, aonde nós fomos colocados, mas que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Louvado seja o Senhor pela vida do nosso irmão Filipe. Que você e eu possamos refletir e possamos ser usados como instrumento do Senhor da maneira que Ele quer e onde Ele quiser. Louvado seja o nosso Deus. Um grande abraço a você, meu irmão. Fique na graça e na paz do nosso Senhor. Amém.
A Palavra de Deus, pelo presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.